Olá, vamos continuar com a lição 1, completando-a com a parte 2. A lição 1 cobre noções gerais de sintaxe dentro do nosso curso de análise sintática do português. Apenas um rápido preâmbulo. Todo o material deste curso é de distribuição livre dentro das limitações previstas pelo licenciamento da Creative Commons indicado nesse slide. A bibliografia que a gente utiliza é o excelente livro Lições de Português pela Análise Sintática do Evanildo Bechara. É um livro bastante tradicional, mas que vem sofrendo melhoramentos ao longo de muitos anos. De fato, ele tem uma abordagem bastante diferenciada do estudo da análise sintática e que a gente vai utilizar extensamente ao longo desse curso. Vamos então à parte 2 da lição 1, que cobre noções gerais de sintaxe. O que a gente vai ver? Constituição das orações. Quais os elementos que formam as orações? A estruturação sintática. Qual é o arranjo desses elementos para a língua portuguesa? Vamos falar da comparação entre a língua falada e a língua escrita, os recursos diferentes que cada uma delas possui. Vamos apresentar sintaxe e estilo, contraste entre o formal e o emocional. Vamos ainda detalhar os tipos de oração conforme os objetivos de comunicação e vamos terminar essa parte com mais alguns exercícios. Vamos falar agora da constituição das orações por meio de alguns exemplos. Pedro trabalha. É uma oração bastante simples, mas ela já apresenta os termos gerais da oração, que são sujeito, nesse caso, Pedro, que é o ser de quem se declara alguma coisa. O outro termo geral da oração é o predicado. Neste caso, trabalha. É aquilo que se declara na oração a respeito do sujeito. Pedro trabalha é uma oração completa com os termos gerais. Dormimos é outra oração completa, mas ela não possui um termo específico para o sujeito. Na língua portuguesa, nem sempre é preciso o emprego de uma palavra específica para representar o sujeito. A gente tem a compreensão perfeita dessa oração a partir do tempo verbal e da pessoa do verbo. Por exemplo, dormimos. Nós dormimos. Então, a gente consegue identificar o sujeito a partir do verbo. Uma observação interessante é que, se a gente utiliza a terceira pessoa, a compreensão de sentido já não fica tão precisa. Por exemplo, dormiram. Nós não temos um sentido completo, a gente não consegue identificar o sujeito. Então, essa oração sem sujeito, ela consegue ter um sentido completo para as primeiras e para as segundas pessoas, tanto do singular quanto do plural. Sim, Pedro. O sentido destas duas orações não está tão completo. Elas têm uma relação com o contexto, elas têm uma dependência do contexto. Isoladamente, nós não conseguimos ter uma compreensão completa, mas elas sim conseguem ser compreendidas se elas se inserem no contexto de comunicação anterior. Por exemplo, se isso fosse um diálogo onde antes dessas duas orações viessem duas perguntas. Alguém foi viajar ontem? Quem? Duas perguntas e duas respostas a essas duas perguntas. Então, estas duas orações elas não têm capacidade de oferecer uma compreensão completa. Dentro dessa mesma linha, nós temos aquelas que possuem dependência situacional. Por exemplo, fogo, parada de ônibus. Isoladamente, mais uma vez, a gente não tem compreensão completa. Na verdade, a gente compreende menos ainda do que estas duas orações que possuem relação com o contexto. Elas são compreendidas, esse tipo de oração com dependência situacional, elas são compreendidas apenas quando se inserem num contexto situacional extralinguístico, o lugar onde a pessoa fala, o lugar onde acontece o evento. Para fechar a constituição das orações, sabemos que a sintaxe estuda os modelos, as estruturas do sistema sintático do idioma. Dessa forma, as orações com estruturas binárias, sujeito e predicado, são as mais estudadas, por terem estruturas mais completas. Assim, como a sintaxe estuda as estruturas, esse estudo fica facilitado quando você possui orações com termos gerais da oração. Vamos falar agora de estruturação sintática. Se por um lado o falante tem a liberdade de escolher quais as palavras que irão compor a oração, por outro, ele não pode criar, ao seu bel prazer, a estrutura onde essas palavras serão empregadas. E o que determina essa estrutura? É a combinação de três elementos: a regência, a concordância
e a colocação. Regência significa palavras combinadas de acordo com a sua função sintática. Concordância significa palavras concordando quanto ao número e ao gênero. E colocação, a ordem das palavras é de acordo com a sua função sintática. Alguns exemplos de estruturação sintática. Exemplo de regência, que pode ser nominal ou verbal. Oração correta. Os bons alunos dão alegrias aos pais. Oração incorreta. Alegria aos pais dão os bons alunos. Essa segunda tentativa de oração, ela combina as palavras sem que elas obedeçam à sua função sintática. A gente mistura sujeito com objeto e a compreensão fica comprometida. Exemplo de falha de concordância, que pode ser nominal ou verbal. Primeira oração correta. Os bons alunos dão alegrias aos pais. Os boa alunos dá alegria aos pais. Não há concordância de número, não há concordância de gênero e a compreensão fica prejudicada pela falta de concordância. Colocação. Primeira sentença correta. Os bons alunos dão alegrias aos pais. Agora, tentativa de oração. Alegria bons pais alunos aos dão. A gente tem uma mistura, uma combinação desordenada dessas palavras e, como resultado, a compreensão fica comprometida e, portanto, não é uma oração. Vamos falar agora das diferenças entre a língua falada e a língua escrita. A língua falada possui mais recursos. Ela pode usar recursos extralinguísticos, a mímica, o olhar, os sons inarticulados. Por outro lado, os recursos da língua escrita são mais restritos. E dessa forma, a língua escrita, ela exige que o leitor se transforme em ouvinte. E ele consegue essa façanha recuperando a entoação a partir da pontuação que existe no texto. Além disso, a língua escrita ela exige que o escritor elimine a distância temporal e espacial que existe entre o leitor e os personagens da obra escrita. Vamos falar agora da sintaxe e do estilo. A sintaxe ela exige o emprego de certas estruturas e de certas relações entre as palavras nas orações. A sintaxe é a forma, é a estrutura, é mais rígida. O estilo ou estilística já permite a escolha de elementos que ofereçam mais expressividade. A estilística ela é um pouco mais flexível e não trabalha tanto a estrutura, o formal, mas sim a emoção. Assim sendo, na sintaxe estão o intuito intelectivo e o apelo formal, o apelo à forma. Já na estilística estão a emoção e o apelo da psique. Alguns exemplos bem simples. Paz, mundo não. É uma tentativa de oração, ela não permite a compreensão muito completa, porque ela não segue, ela não obedece à sintaxe. Não há paz no mundo. É uma oração completa, de sentido completo, e ela é uma oração declarativa, com menos emoção. A última oração, ela é praticamente igual à segunda. Neste mundo, não há paz. Só que essa pausa, a alteração na ordem, esse estilo um pouco diferente no emprego das mesmas palavras, transmite mais emoção. Vamos concluir a parte 2 da lição 1 com os tipos de orações. Alguns exemplos. As aulas começaram. É uma oração declarativa. Ela apenas informa o que observamos ou o que pensamos. A entoação é assertiva. As aulas começaram é uma oração do tipo interrogativa. Ela é uma pergunta sobre o que queremos saber. A entoação é interrogativa. Estuda bem tuas lições. É uma oração do tipo imperativo. Ela declara uma ordem, um pedido, uma súplica, um desejo, uma recomendação para que algo aconteça ou deixe de acontecer. A entoação é exclamativa. Que calor! É uma oração do tipo exclamativa. Ela expressa um estado emotivo, de dor, de alegria, de espanto, de surpresa ou desdém. A entoação é exclamativa, assim como a mesma entoação empregada na oração do tipo imperativo. Basicamente, são esses 4 tipos de orações que existem na língua portuguesa. Vamos agora a alguns exercícios. Dizer a que tipo pertencem as seguintes orações. Dom Donzel, onde é que está El Rei? É uma interrogação, é uma oração do tipo interrogativa. Agora, nenhum rei está aqui. É uma declaração, é uma afirmação, é uma oração
do tipo declarativa. Beijo-vos as mãos, senhor rei. É uma declaração, oração declarativa. Lembrai-vos disso, cavaleiro. É uma ordem, é uma oração do tipo imperativa. Observe que nem sempre é necessário o emprego de sinal de exclamação para uma oração do tipo imperativa. Número 5. Que me restituam meus oficiais e obreiros portugueses. Outra ordem, outro pedido, é uma oração imperativa. Esta utiliza sinal de exclamação. Número 6. Vencestes, senhor rei. Vencestes. É uma oração do tipo declarativa. Apesar de ter uma carga emocional, ela não é uma ordem, não é um pedido, não é nada imperativo e nem é uma reclamação ou uma expressão de emoção. Na verdade, apesar de empregar o sinal de exclamação, é uma declaração de que o rei venceu. Número 7. O arquiteto do mosteiro de Santa Maria vale bem o seu fundador. É outra declaração. Apesar do sinal de exclamação, uma oração do tipo declarativo. Você pode observar que nem sempre o sinal de exclamação ou o ponto final, eles determinam imediatamente o tipo da oração. É preciso compreender a oração, o sentido e o propósito daquela oração para a gente poder identificar qual é o tipo efetivo. 8. El rei parecia grandemente comovido. Oração do tipo declarativo. 9. A abóboda da casa capitular não ficará por terra. Outra declaração, outra oração do tipo declarativo. Número 10. Não serei quem torne a erguer essa derrocada abóboda. Apesar do sinal de exclamação, é uma oração declarativa. É apenas uma declaração do falante. Número 11. Tupã, quem troca pelo pátrio ninho as aventuras dos Verges do Sul, Casimiro de Abreu. É claramente uma interrogação. Uma observação interessante que é uma oração interrogativa, mas ela é terminada com essa combinação de sinal de interrogação e sinal de exclamação. Isso é quando a gente quer transmitir um pouco mais de emoção quando se faz uma pergunta. Número 12. Por que estarão eles errados? Claramente uma oração do tipo interrogativa. Mais um exercício. Distinguir as orações por meio de ponto final e letra maiúscula, corrigindo-se os erros de português e de ortografia que ocorrerem. Nasci a 25 de outubro de 1886, não, tenho certeza. Rigorosa da hora, parece-me. Todavia ter ouvido dizer à minha mãe, que foi a 3 ou 4 da manhã eu sempre fui. Aliás, excelente madrugador. Humberto de Campos, Memória. Claramente, em virtude da pontuação errada, dos erros de gramática e de sintaxe, esse trecho não é facilmente compreensível. A correção está aqui ao lado. Nasci a 25 de outubro de 1886. Ponto. Uma declaração, uma oração declarativa. Não tenho certeza rigorosa da hora. Outra declaração terminada com ponto. Parece-me, todavia, ter ouvido dizer à minha mãe que foi a 3 ou 4 da manhã. Ponto. Outra declaração. Eu sempre fui, aliás, excelente madrugador. Nesse trecho, como a pontuação e a sintaxe, como a estrutura desse trecho, ela está correta, a compreensão e a leitura ficam muito facilitadas, ao contrário do que acontece no trecho à esquerda. Outro exercício agora de leitura. Número 1. Conhecia o cônego Januário da Cunha Barbosa, fundador do Instituto Histórico, um indivíduo cujos pés eram excessivamente grandes. Ao referir-se às plantas desse sujeito, dizia sempre peses, em vez de pés. Estranhando o caso, um amigo perguntou-lhe a razão. Respondeu o cônego, porque assim se torna mais expressivo, e num gesto, a palavra fica maior. Humberto de Campos, O Brasil Anedótico. Número 2. O poliglota. Achava-se Emílio de Menezes em uma roda da Pascoal, quando chegou um amigo e apresentou-lhe um rapaz que vinha em sua companhia. Apresento-te fulano, é nosso patrício e tem corrido o mundo inteiro. Fala corretamente o inglês, o francês, o italiano, o espanhol, o alemão. O rapaz sorria, modesto ante os elogios, e a palestra voltou ao que era. Ao fim de uma hora, durante a qual apenas proferiu alguns monossílabos, o viajante despediu-se e foi embora. Que tal esse camarada? Perguntou a Emílio, um dos da roda.
inteligentíssimo e, sobretudo, muito criterioso, opinou o rei dos boêmios. Mas ele não disse palavra. Pois, por isso mesmo, tornou Emílio, e rindo. Você não acha que é ter talento saber ficar calado em 6 línguas diferentes? Humberto de Campos, O Brasil Anedótico. E assim a gente chega ao fim da lição 1. Muito obrigado e até a próxima.